Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Marco Krebs, sou professor de macroeconomia e eu ensino estudantes a serem profissionais extremamente desejados pelo mercado financeiro. O tema da nossa live hoje é como ter maiores chances no mercado financeiro. Meu querido Rosito, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua parceria. Essa é uma live mais específica para como ter chances, maiores chances no mercado financeiro. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O mercado financeiro é extremamente competitivo. O que você pode fazer para se destacar? A live de hoje é sobre como você pode ser um profissional diferenciado. Esse é o objetivo do meu trabalho, tornar os estudantes profissionais diferenciados e, assim, consequentemente, extremamente desejados pelo mercado. Você vai ter que fazer essa diferença. Você que vai ter que, como dizem os americanos, run the extra mile, né? Correr aquela milha extra, aquele quilômetro extra, passando para unidades brasileiras, o MKS. Ou seja, você vai ter que se comprometer para se diferenciar, para ter algo a mais que os seus competidores, que os seus concorrentes não têm. Isso não é da noite para o dia. Isso você precisa ter em mente. Uma coisa que a minha mulher e eu sempre ensinamos às nossas filhas é que não há milagres, não há atalhos. Essas pessoas que buscam como ficar rico sem fazer força, como ganhar na loteria, como ter muito dinheiro, enfim, aprenda inglês em 1 mês, fale alemão em 3 meses. Essas coisas, eu sou avesso a esse tipo de programas, porque eu não prometo mágicas. Eu não digo que você vai se transformar num expert da noite para o dia. Eu não prometo que você vai conseguir um cargo de chefia assim que se formar. O aprendizado, como diria meu grande mestre Fernando de Holanda Barbosa, primeiro é um processo que leva um mínimo de tempo, e segundo, ele implica, ele está implícito, ele requer que você dê o máximo de si, que você tenha um comprometimento, que você tenha vontade de fato de chegar lá e noção de que sem sacrifícios você não vai de fato ser um profissional diferenciado. Então, o que eu proponho, né, o objetivo, o que eu ofereço é um aumento de chances, como ter mais chances no mercado financeiro, mais chances que os seus concorrentes. E como que você vai ter isso? Através de conhecimento. Não existe outra maneira, tá? Pelo menos outra maneira legítima, né? Você pode ter o famoso QI, quem indicou, mas mesmo assim você não vai também sobreviver, né? Só de peixinho. Ou seja, você vai dar o seu melhor para isso acontecer. Para que você dê o seu melhor, é necessário que haja um comprometimento e que haja uma noção da sua parte de que você precisa estar envolvido com o processo de aprendizagem. Não se ganha conhecimento dormindo em cima do livro ou simplesmente, só ouvindo falar do conhecimento. Você precisa adquirir o conhecimento, ir atrás dele. Você precisa ouvir um especialista. Eu sou professor de macroeconomia há muitos anos, professor do Departamento de Engenharia Industrial, professor da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA, dou aula para alunos de graduação em Engenharia de Produção, lá na Escola Politécnica da UFRJ e também na pós-graduação. Então, há muitos anos que eu venho pesquisando, estudando e ensinando macroeconomia.
Então, comigo você com certeza vai ter um profissional que conhece o assunto, que vai saber passar para você. Ou seja, você precisa estar comprometido com esse processo. E como é que se dá esse processo? Esse processo, conforme eu já repeti, ele não é da noite para o dia. Se você quiser trabalhar no mercado financeiro, né, você precisa então, conforme eu já estava comentando, ter esse diferencial, né, ter algo a mais para se destacar. Uma vez que você detém esse conhecimento, primeiro, outra coisa que eu costumo sempre comentar com a minha filha é que conhecimento é a única coisa que não roubam de você. Você pode ter um bem, você pode ter um carro, você pode ter um carro pode ser roubado, você pode ter um imóvel que pode ser assaltado, você pode ter um relógio de uma marca maravilhosa. Você pode ter muitas coisas na sua vida que podem ser furtadas da noite para o dia. Menos conhecimento, né? Vários povos aprenderam isso da maneira mais dura, né? Povos que foram expulsos de suas terras, nações, sociedades que tiveram que se reinventar em outros países, que tiveram que se deslocar e que já tinham essa experiência no passado de gerações anteriores que também foram expulsas da sua pátria, do seu local de origem. Então já tinham essa tradição do estudo, a tradição da busca pelo conhecimento. Então o conhecimento é um diferencial que, uma vez que você adquire, ninguém vai roubar de você. Então isso vai ser para o resto da sua vida. E é uma coisa fascinante quando você começa a ter contato com mais conhecimento, com estudo, com maior profundidade, com aprofundamento de determinados conceitos que vão propiciar que você tenha uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Você se habitua e você não vai querer mais parar de querer ter mais e mais conhecimento. Por que esse conhecimento é tão importante, né? Se você tentar entrar na carreira no mercado financeiro simplesmente sem ele, você vai fazer as coisas assim como o outro está fazendo, imitando ou achando o achismo, né, que isso é o correto, que aquilo é. Não é assim. Não é assim que entra. Mas eu queria falar ainda um pouquinho de exemplos de outras pessoas, onde eu dou aula de engenharia industrial da Escola Politécnica da UFRJ, onde eu ensino macroeconomia a estudantes de engenharia de produção. Muitos estudantes de engenharia de produção já genuinamente querem trabalhar no mercado financeiro e vão trabalhar com o maior sucesso. Mas eu também dou aula através do departamento para estudantes de outras especialidades de engenharia, como por exemplo engenharia elétrica, já dei para engenharia mecânica, para engenharia naval, enfim, para várias, civil, nuclear, para várias especialidades. Estes alunos que estão se graduando em outras engenharias, vocês sabem que eu tive, não foi um, nem foram dois exemplos, eu já tive vários exemplos de alunos que tiveram contato com economia através das minhas aulas e se encantaram de tal maneira que mudaram de área
por causa das minhas aulas. Eu estou contando essa experiência aqui para vocês para dizer que eu tenho um método muito diferenciado e esse meu método encanta de fato os alunos. Marcelo, meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa live. Essa live tem um tema específico, como se destacar no mercado financeiro. Então, eu estava falando que vários alunos de outros cursos, que não engenharia de produção, engenharia elétrica, mecânica, naval, chegaram até a mudar de carreira, ir para o mercado financeiro por causa do contato com as minhas aulas de economia. A disciplina que eu ensino para esses outros alunos de outras especializações da engenharia é uma disciplina naturalmente de introdução à economia, em que eu costumo dizer que é para abrir o apetite, para o aluno ter o primeiro contato com a economia, entender o que é uma taxa de juros, o que é a taxa de juros Selic, o que é inflação, qual é a influência da taxa de juros na inflação, o que é PIB, como é que se mede o PIB. E essas questões, elas dão origem, essas questões básicas, introdutórias, dão origem a questões maiores, né, como o hiato do produto, como política fiscal, política monetária, que se o profissional não tiver domínio sobre isso, ele não vai entender o porquê de determinadas oscilações do mercado. Você quer ver um exemplo? Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um grande amigo no Instagram, que é o Gabs Geógrafo, o Gabriel. E o Gabriel, na semana passada, me perguntou quais eram as minhas expectativas para os rumos de política monetária para 2023. E eu respondi a ele na semana passada que eu esperava uma política monetária extremamente apertada, uma política monetária contracionista, de juros altos durante a maior parte do tempo do ano, da manutenção dos juros em 13,75%. E se a política fiscal insistir em determinados equívocos, né, por que esse patamar ficaria tão elevado? Então, a PEC de aumento de gastos já foi apelidada de PEC da gastança, né, que está prevendo mais de 160 bilhões de reais em gastos, e as incertezas fiscais, as inseguranças fiscais. O que é isso? A insegurança no sentido de política fiscal, a decisão do governo de gasto e imposto. O que eles vão fazer em termos de um arcabouço fiscal? Qual será o novo arcabouço fiscal, já que o teto de gastos, foi abandonado? Então, a ausência desse arcabouço, somado à expectativa de aumento de gastos, na minha avaliação, vai fazer com que a política monetária seja muito restritiva ao longo de todo o ano de 2023, se não aumentar ainda um pouco a taxa de juros. Pois muito bem, essa resposta eu dei para o Gabriel na quarta-feira passada, no dia 21 de dezembro, pois hoje foi primeira página do Valor Econômico, o resultado da análise do mercado quanto à política monetária para 2023, e repetiram precisamente as minhas palavras, tá? Eu fiz um vídeo pequeno, um reel sobre isso, deve ser lançado amanhã, na minha linha do tempo, de tal sorte que não precisa ser digamos assim, nenhum, privilegiado. Basta que você tenha as ferramentas, basta que você tenha o conhecimento de macro, esse conhecimento que eu quero te passar. Se você não tiver esse conhecimento,
você vai estar andando assim, tateando, você vai estar simplesmente ou imitando ou se guiando por caminhos que não têm fundamento, caminhos que não têm base, não têm esse pilar. Ao passo que, se você tiver esse conhecimento, você vai ser capaz de prever. Por exemplo, quando sai uma notícia dessa de aumento de gastos e quando não sai uma notícia da âncora fiscal, você já amanhã pode prever que o mercado de juros de longo prazo vai aumentar. Os juros de longo prazo vão aumentar, como vem aumentando desde o anúncio do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, desde o anúncio do Mercadante para a presidência do BNDES, desde este novo cenário do novo governo, do governo eleito, dos caminhos que aparentemente serão traçados na política fiscal. Tudo isso que está acontecendo com taxa de juros, com expectativa de inflação, com expectativa de política monetária, taxa Selic, tudo isso é absolutamente previsível e foi previsto por mim e por qualquer outro economista de bom senso. Não estou dizendo que eu sou nenhum cara privilegiado, muito pelo contrário. Basta que você tenha os fundamentos. Então, você precisa estar ciente disso para que busque com eficácia o sucesso no mercado monetário. Agora, você pode dizer, eu não tenho tempo para estudar, eu prefiro aprender na prática. Olha, eu vou contar uma história para vocês sobre o tempo. Uma vez me disseram uma verdade muito grande: você é dono do seu tempo. Se uma coisa é prioridade para você, pode ter certeza que você arruma tempo. Eu, ao longo de muitos anos, eu não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para ir à academia. Eu gostava de jogar tênis, eu tive um problema no joelho, não estou jogando mais. E qual é a verdade? Eu não gosto de academia. Eu não gosto de malhar na academia. Eu gosto de praticar um esporte. E aí eu dava uma desculpa, né, para não ir à academia. Pois muito bem. O que aconteceu? Eu comecei a ganhar peso, comecei a prejudicar ainda mais o meu joelho e, resultado, eu preciso ir à academia, gostando ou não. Hoje eu vou à academia porque eu arrumei o tempo para ir, né? Passou a ser uma prioridade porque faz parte de eu cuidar da minha saúde. Então, quando nós temos alguma prioridade, nós arrumamos tempo. E existe prioridade maior do que investir na sua carreira? Existe prioridade maior do que ganhar conhecimento? Do que ganhar uma arma que nunca vão roubar de você? Que vai servir a você e não a mais ninguém. Esse negócio de aprender com a prática, cuidado. Cuidado, que todo mundo precisa de base, tá? Isso, não se engane quanto a isso. Então, gente, a questão do tempo, nós fazemos o nosso tempo. Nós somos donos do nosso tempo. Por falar em aprender com a prática, né, um jeito errado de se chegar no mercado financeiro, ou seja, o oposto do que a gente quer mostrar para você, né, como chegar com vantagens no mercado financeiro, é entrar com a cara a coragem, sem base, achando que vai estar bem, achando que, não, isso aqui é mole, isso aqui, um amigo meu entrou e está ganhando muito dinheiro. Como? Aí ele fica vendo as oscilações dos preços dos ativos, ele sabe
o preço das ações, quem está subindo, quem está caindo e tal. Ele entende tudo também de derivativos, nunca estudou nada, é só ele vai vendo que opção de compra, opção de venda, put, call, coisa outra e tudo. E ele vai indo na intuição. Tem uma história fantástica disso. Esse negócio de intuição, eu tenho uma historinha maravilhosa para contar para vocês, que um cara estava trabalhando no mercado financeiro e perdeu maior grana. O chefe dele perguntou: vem cá, por que você... Stefane, bem-vinda, minha querida. Por que você... Como é que você tomou essa decisão aí? Ele: eu tomei a decisão por feeling. Ele falou: meu filho, o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert. Para quem não sabe, vocês são garotos, meninos, meninas, não conhecem isso, né? Existia uma música nos anos 70, Feelings, Nothing More Than Feelings, que foi feita por um brasileiro chamado Maurício Alberto, que fez uma carreira nos Estados Unidos. Uma carreira de uma música só. O nome dele, Maurício Alberto, nos Estados Unidos, virou Morris Albert. E ele gravou essa música única, Feelings. Foi um sucesso. Gente, vocês não têm noção. Mas isso tocava no mundo inteiro, inteirinho. Ele ganhou uma fortuna com uma música. Então esse cara falou assim: olha, o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert. O resto não vem com essa história de feeling. Então muita gente acha: não, eu tô sentindo aqui que o mercado vai subir, o mercado vai cair. Gente, peraí, não é assim, né? Não é assim. Você pode até, vou falar uma coisa, você pode até se dar bem 1, 2, 3 vezes por causa da sorte. Mas você não vai contar com a sorte o resto da sua vida, vai? Não vai. Ninguém vive eternamente com sorte, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas de lei de Ocon, de mercado de trabalho, a taxa de desemprego não vai estar abaixo da taxa natural de desemprego para sempre, nem acima. Vai ter uma hora que vai voltar para o equilíbrio. Então você não pode contar com feeling, contar com a sorte. Você tem que ter fundamento, não vai entrar nessa. Não, eu vou aprender com a prática, olhando. Não faz isso. Não faz isso, que você vai estar numa situação de vulnerabilidade. Tá? Se você não tiver conhecimento, eu repito, se você não tiver base, que não estou dizendo que você está totalmente imune e livre de errar. Não existe isso. Até o Armínio Fraga já errou com George Soros. Ninguém está livre, imune, né, a erros. Não é isso. Todo mundo erra, só não erra quem fica em casa. Mas o que eu estou dizendo é que se você tiver essa bagagem de fundamentos, esses pilares, você vai ter condições de acertar muito mais que errar. Você vai ter condições de analisar: olha, isso vai acontecer por causa de alfa, beta, delta, epsilon. É simples assim. Se nada acontecer, se tudo correr da maneira com que está correndo, se tudo continuar com a PEC da gastança, com uma hesitação em lançar um arcabouço fiscal, nós deveremos ter juros altos ao longo de todo 2023, com certeza. Sou eu e o mercado inteiro que está dizendo isso. Então, todo mundo errar é meio complicado, né? A não ser que venha um outro fato externo, um outro dado, como nós economistas chamamos de um outro dado exógeno. Aí as coisas podem então mudar. Ou seja, gente, não vão querer entrar num mercado tão competitivo como é o mercado financeiro, simplesmente achando que na prática, ou no feeling, ou na sorte, você vai conseguir ter sucesso. Como é que você pode começar? Qual seria o primeiro passo
rumo ao seu sucesso? Primeiro, começa me seguindo aqui, que eu vou te mandar um conteúdo muito importante de macroeconomia, que vai ser muito importante para você. Começa a me seguir, começa a compartilhar e começa a me assistir aqui toda terça e quinta às 8h30 da noite. Tem live aqui comigo. E não se esqueça que eu sou professor de macroeconomia com vários anos de experiência e eu ensino estudantes como você a se tornarem profissionais desejados, extremamente desejados pelo mercado financeiro. Então me segue aqui, continua me seguindo e você vai ter um conteúdo maravilhoso, com muita base, e você vai chegar lá com certeza. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na quinta-feira às 8h30. Tchau, tchau.